pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, instalação e manutenção de computadores, e neste vídeo eu vou falar sobre linguagem de programação, a parte do conceitual, questão tecnológica, evolução ao longo do tempo, e como a gente pode classificar as linguagens de programação, né, com relação às gerações, ok? Vamos lá então? Conceito de linguagem, né? O uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e de comunicação entre pessoas. No caso, né, a linguagem que o computador entende, linguagem de programação. Basicamente, o que o computador entende são pulsos elétricos, ok? No caso, o computador ele entende a linguagem binária, a sequência de 0 e 1, onde 1 representa ligado e 0 representa desligado. Por isso da questão da linguagem binária. Então, na prática, né, em última instância, o computador ele só vai entender isso. O que é 0, o que é 1, né? O que é ligado e o que é desligado. Agora imagine o seguinte, né? Os primeiros computadores que surgiram, eles só entendiam isso, né? 0 e 1. Não tinha uma interface amigável para o ser humano. Então, para as pessoas poderem utilizar um computador, precisava fazer o quê? Entender essa linguagem binária, essa sequência de 0 e de 1. Qualquer instrução que fosse passada teria que ser nessa linguagem, 0 e 1. É claro que, ao longo do tempo, as linguagens foram evoluindo, né? Então, você foi desenvolvendo uma forma de se comunicar melhor com a máquina. As linguagens foram evoluindo. Claro que isso também devido à evolução dos equipamentos, né, dos processadores, memória, dos circuitos eletrônicos. Aqui é um breve histórico da linguagem de programação e programadores, né? A primeira programadora do mundo foi a Ada Lovelace, que era matemática, né? Ela estudava matemática, ela foi amiga de Charles Babbage, ajudou ele, inclusive, a desenvolver o algoritmo para operar a máquina que o Charles Babbage estava desenvolvendo, ok? Mais adiante, né, temos também, como uma das pioneiras na parte de programação, né, a Grace Hopper, que ela foi a primeira programadora que desenvolveu uma linguagem para o computador moderno, né, que ela operou um algoritmo, né, para um computador moderno. E a linguagem que ela utilizava era o A-0. Esse A seria Arithmetic, tá? Versão 0. E depois foi utilizada como base para a criação da linguagem Fortran, que é uma linguagem que historicamente foi utilizada durante muito tempo em computação. Bom, linguagens de máquina consiste justamente na codificação, né, em códigos binários que são compreendidos pela máquina. A linguagem de máquina, como ela está mais próxima do equipamento, é o que a gente chama de linguagem de baixo nível. Então, ou seja, quanto mais próxima ela estiver da máquina, mais baixo será o nível dela, ok? Então, linguagem de baixo nível é aquela linguagem que está associada, né, justamente ao entendimento da máquina. Genericamente, nós chamamos esse tipo de linguagem de máquina como assembly, ok? E o assembly ele tem suas variações dependendo da plataforma que é utilizada, ok? As linguagens de alto nível são as linguagens mais modernas, que o conjunto de instrução, a codificação, ela é mais próxima, é mais semelhante à linguagem dos seres humanos. Então ela é de mais fácil compreensão, ok?
Compiladores e interpretadores. Ora, a linguagem Assembly ela já é uma linguagem de máquina, ok? Só que com a evolução das linguagens, as linguagens foram se tornando linguagem de mais alto nível. Você precisa ter uma espécie de tradução da linguagem, da codificação, que é desenvolvida pelo programador, e a linguagem que é entendida pela máquina. E aí você tem dois métodos. Você tem um método compilador, ou linguagem compilada, e você tem a linguagem que ela é interpretada, que ela utiliza o interpretador, ok? Compiladores, tá? É um tipo de linguagem que ele vai estar utilizando compilador para fazer a tradução da linguagem para a linguagem máquina, e ele vai gerar um arquivo executável, ok? Aqui nós temos exemplos, né? Pascal, que é uma linguagem hoje morta, que não se utiliza mais, né? A linguagem C, C++, seus derivados, né? C Sharp, Visual Basic, ok? Então, ao ser compilado, ele vai gerar um arquivo executável em linguagem de máquina, ok? Então, nós temos no processo o programa-fonte, o compilador, que vai gerar a linguagem de máquina e que vai ser executado. E vai imprimir o resultado. Ok? Interpretador. As linguagens que são interpretadas são linguagens que ela vai ter um processo diferente. Ela vai ter o programa-fonte, vai ter o interpretador e vai ser executado e apresentado o resultado. Então, na prática, o que acontece? Ele vai suprimir uma etapa aí. Então, o código-fonte ele já é executado em tempo de leitura. Então, ele vai fazer o carregamento do programa-fonte e ele já vai carregando dentro do próprio processo, carregando para a linguagem de máquina, vai sendo executado. Ok? Então, a linguagem interpretada ela já vai ser executada sem precisar gerar um programa-fonte. Ok? O programa executável, aliás, né? Ele vai ser executado sem precisar gerar um programa executável. Conforme ele vai fazendo a leitura, ele já vai executando em tempo real. Ok? Exemplo, JavaScript. É uma linguagem de script, você coloca o código e ele vai ser executado. Tá? Sem precisar gerar um arquivo assembly. Ok? Outra linguagem também, a linguagem Java. Ela é utilizada dessa forma também. Ela tem um interpretador e ele é executado. A linguagem Java em si, nós podemos considerar algumas características específicas. Quando ela foi criada, a ideia era criar uma linguagem que fosse multiplataformas. Ou seja, que ela trabalhasse em diferentes sistemas operacionais, em diferentes equipamentos. Independente se por exemplo, Linux ou Windows, que ela funcionasse tranquilamente. Tá? É claro que o Java ele vai usar um recurso aí, que seria o JVM, o Java Virtual Machine, que é justamente uma máquina virtual, né, com interpretador, e que vai executar aquele código. Ok? Esse tipo de linguagem ela vai ter como característica um desempenho um pouco mais baixo. Apesar de ser uma etapa a menos, ele vai consumir muito mais recursos de memória e processamento. Ok? Então, para a gente sintetizar, né, em níveis de abstração, linguagens de alto nível, elas estão mais próximas do mundo real, da linguagem dos seres humanos. Em linguagem de baixo nível, seria aquelas linguagens que estão associadas à máquina, ao equipamento. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de programação na prática. Então eu separei aqui alguns exemplos de código, só para a gente poder conhecer um pouquinho. Algumas linguagens são mais antigas, ok? E não se utiliza tanto hoje em dia, certo?
Aqui nós temos linguagem Assembler, do Apple II. Esse programa é o programa básico, é o Hello World, Olá Mundo. Tá? Então essa aqui é a sintaxe para você fazer um programinha básico para aparecer uma mensagem na tela. Aqui nós temos Hello World em Fortran, que é aquela linguagem que eu comentei no início do vídeo. Aqui o Hello World em Basic, que foi a linguagem que deu origem ao Visual Basic, ok? Aqui é o Hello World em linguagem C, Pascal, Hello World em Java. Não vou entrar em detalhes, né, a respeito da sintaxe, né, mas a gente já consegue observar, né, mais ou menos aqui as características de cada linguagem e a evolução delas ao longo do tempo. Aqui em C Sharp, note que ele é semelhante ao que é feito em Java. Bom, um pouquinho do histórico da linguagem de programação em si. Falando especificamente sobre as gerações das linguagens, de acordo com as suas características, né? É a questão na ordem cronológica, nós temos aqui a primeira geração, tá? Que ela se refere justamente aos primórdios, né, do desenvolvimento da linguagem de máquina ainda, aquela linguagem assembly, ok? Então nós temos a segunda geração, no qual ela vai possuir bibliotecas, né? O que é uma biblioteca? É um conjunto de código. Você forma um script, uma codificação, um arquivo de um código e cada rotina que você vai precisar executar, você vai armazenando isso, tá? Em um conjunto, um bloco, né? Esse bloco, o conjunto de códigos, vai formar uma biblioteca. Aí você pode ter uma biblioteca específica para fazer um cálculo matemático, fazer leitura de um banco de dados e por aí vai. Outra característica das linguagens de segunda geração é que ela permitia que você tivesse mais de um usuário, ou seja, ela era multiusuário. E permitia sistema de execução em tempo real. E também ela permitiu a criação dos primeiros gerenciadores de banco de dados. Aqui exemplos dessas linguagens: Fortran, COBOL, ALGOL e BASIC. Tá? Com exceção do COBOL, todas as outras linguagens aí são consideradas obsoletas, tá? Porque ele tem pouquíssima utilização no mercado, tá? O COBOL, apesar de ser muito antigo, ele ainda é utilizado em mainframes, né? Computadores de grande porte de empresas, né? De instituições corporativas e de governo, tá? Então, fora isso, COBOL também não tem muita aplicação. Agora nós temos as linguagens de terceira geração, ok? Que ainda assim são muito utilizadas. Essas são linguagens que têm como característica ser estruturadas, né? Então ela tem um formato procedural, né, e estrutural. Então as linguagens podem ser divididas em duas grandes categorias: de propósito geral e especializadas. Depois nós temos as linguagens de quarta geração. São as linguagens mais modernas, que surgiram a partir de 1986, que teve como características trabalhar com sistemas especialistas, por exemplo, sistemas científicos de cálculos matemáticos, né, avançados e inteligência artificial. E também ela tinha uma característica que você poderia criar uma aplicação de execução em sistemas em paralelo, ok?
As linguagens de quarta geração também, de quarta geração, ela também é conhecida como linguagem artificial, ok? Ela trabalha numa representação algorítmica, numa abstração de mais alto nível, ou seja, mais próxima do mundo real e sem tantos detalhes, né, em questão às restrições tecnológicas, ok? Bom, agora vamos fazer um breve resumo, né, do que a gente observou aqui. Primeira geração, linguagem de máquina, né? Segunda geração, ela vai ter como característica a utilização de bibliotecas, tá? E desenvolvimento de gerenciadores de banco de dados, execução em tempo real. Terceira geração, capacidade procedural e estrutural. Quarta geração, sistemas especialistas de desenvolvimento de inteligência artificial e execução de programas em paralelo. Tá? Alguns autores consideram também algumas linguagens de quinta geração, tá? Mas isso depende muito do autor, né? Então a maioria deles concorda que a gente tem 4 gerações, né, de linguagem de programação, ok? A seguir, eu vou colocar um quadro, né, um mapa mental, né, sobre as linguagens de programação em relação às suas gerações. Então, se for o caso, você pode também pausar o vídeo, né, e dar uma olhada, né, detalhadamente nos exemplos de cada linguagem em cada geração. Bom, agora eu vou mostrar um quadro, né, a respeito da utilização das linguagens de programação, né, atualmente. Então, eu vou ter um gráfico aqui que ele vai mostrar para mim, né, o resultado da utilização dessas linguagens em sistemas, tá? Então, a porcentagem e quão frequente é utilizado cada linguagem. Esse primeiro quadro aqui, ele é de 2011, tá? Foi retirado em 2011, tá? Mas ele se refere aí no período de 2009 até 2010, ok? Então nós temos aqui uma representação, tá? A gente consegue observar aqui, ó, que a linguagem Java, ela tem um destaque, tá? Houve períodos de queda, ok? A segunda linguagem é a linguagem C, questão de frequência de uso, tá? E aí, a partir daí, nós temos uma boa divisão aí, né, do mercado. Na sequência aqui, nós temos hoje, tá? Isso aqui foi tirado, essa estatística foi tirada, é atual, tá? Hoje, 2020, tá? Atualmente, 2020, segundo semestre de 2020. Então, nós temos o cenário, tivemos o quadro anterior, né, que mostrava 2010, 2009, tá? Que foi uma pesquisa feita em 2011, certo? Então temos um quadro anterior mostrando como que era 10 anos atrás, e aqui nós temos o quadro 2020, tá? Segundo semestre de 2020. A gente consegue observar que Java continua, vamos dizer assim, dominando o mercado, só que, porém, em relação ao segundo colocado, diminuiu a diferença. E a gente consegue observar que o que está acontecendo é o seguinte, não foi que Java caiu, as outras que acabaram crescendo um pouco mais. Então, vamos dizer assim, está sendo cada vez mais variado a utilização, né, de linguagens, tá, de tecnologias. Então você não tem uma tecnologia predominante. A tendência é justamente de acordo com, né, o tipo de aplicação, você vai ter uma linguagem mais utilizada aí. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui temos as referências, tá? Depois é só pausar o vídeo se quiser dar uma pesquisada. Eu vou colocar também na descrição do vídeo os links, tá? Dos principais sites, né, de referência para você fazer pesquisa a respeito do assunto.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, tá? Só postar uma mensagem aí, tá? Pergunta para mim e vou procurar responder o mais rápido possível. Até mais.